Muito bem, vamos dar início então à nossa terceira aula do módulo 2, da nossa formação clínica em reabilitação neuromuscular. O módulo 2 fala das disfunções, dos problemas que acometem a região do tronco e do quadril, que é aquela região anatômica responsável pela maior carga do nosso trabalho na nossa clínica diária. E hoje nós vamos ver as patologias estruturais. Tem tanta coisa que pode dar errado nesse segmento anatômico aí, que eu separei assim, hoje a gente vai ver as patologias estruturais, e no próximo sábado, que seria o nosso encontro presencial, nós vamos ver as patologias de desequilíbrios neuromusculares, realmente as coisas onde a gente pode realmente intervir. Se a gente apresentasse, fosse fazer a nossa parte presencial semana que vem, hoje eu teria que dar as duas coisas, ia ficar muito corrido, muito puxado. Nós vamos terminar isso aqui depois das 20 horas. E a ideia é dar uma aula de 1 hora hoje, beleza? Para não matar a gente aqui. Deixa eu voltar para cá agora. Bom, agora eu vou pedir para vocês me confirmarem se essa coisa está tudo certo. Se estiver certo, vocês estão vendo o slide e a minha figura numa janelinha ao lado. Confere ou não? Sim. Sim, agora eu vou trocar o slide e ver se troca. Trocou? Maravilha. Beleza. Então, vamos lá. Vamos começar, então, com as patologias estruturais que acometem esta região aqui. Vamos começar pela famosa escoliose, né, que é mais um mito, uma lenda urbana do que um problema realmente. A gente vai ver agora. Depois vamos ver o impacto femoroacetabular, que é muito comum. Nós vamos ver também as diferenças entre artrose e artrite do quadril. A bursite trocantérica, que é um problema endêmico nas pessoas. Naturalmente, hérnia de disco, protusão discal e, finalmente, a espondilolistese, ou espondilose. Esses são os problemas mais comuns que nós vamos encontrar. Muito bem, então nós vamos lá. O que é uma escoliose, gente? Escoliose é uma curvatura anormal no plano frontal da coluna. E essa curvatura anormal ela pode acontecer tanto no segmento torácico quanto no segmento lombar, tóraco-lombar, e, enfim, a coluna pode ficar torta em qualquer parte dela, tá? Ela é um problema que acomete 3% da população entre os 10 e 20 anos, tá? E o tratamento depende, naturalmente, do diagnóstico, da causa do problema e do grau de acometimento. O que acontece é o seguinte, né? Isso vai acontecer direto com vocês. A pessoa vai chegar com dor lombar, dor nas costas, mas ela tem uma apresentação normal, assim, tá? Ela não está torta. E ela vai dizer, eu estou com uma dor na lombar, uma dor nas costas, e vai te trazer uma radiografia onde mostra uma escoliose. E é uma escoliose pequena, 5 graus, abaixo de 10 graus, como a gente vai ver agora. E aí vocês esqueçam isso. Porque, por que ela trouxe o exame de imagem? Por que ela falou da escoliose? Porque ela está acostumada a raciocinar como se raciocina aqui na medicina, tradicionalmente no país, né? Ou seja, a pessoa está com dor lombar, vamos encontrar alguma coisa física que esteja errada nessa pessoa, que a gente possa culpar, né? Que a gente possa jogar a culpa ali que está causando aquela dor lombar na pessoa. Mas se for uma pessoa jovem, né? 20, 25, 30, 35 anos, uma escoliose pequena, que a gente vai ver daqui a pouco, né? A graduação da escoliose, esqueçam isso. Esqueçam isso. O problema dela não é a escoliose. Então, a razão de eu ter colocado esse monte de slides aqui agora, que
que a gente vai ver, né, sobre este tema, justamente é para dar essa informação médica para vocês, para desmistificar essa questão da escoliose. Tá? A escoliose, quando for uma coisa grave realmente, não é para nós. Não é para nós, é para a medicina. Tá? Então, olha lá, 85% dos casos é idiopático, não tem causa aparente. Mas pode ser congênito, a pessoa pode ter nascido com aquilo ali, pode ser um problema neuromuscular, a pessoa pode adquirir uma escoliose em função de um hábito postural, às vezes até o jeito de dormir. Se a pessoa dorme de um jeito em decúbito ventral, dorme torta, ou seja, a pessoa posiciona a coluna desde muito jovem, né, de uma forma errada, vai consolidando aquela posição errada ali conforme o passar do tempo. Tá? E tem coisas sindrômicas realmente, né, que não interessa aqui para nós ver, tá? São esses aqui, são as questões neurológicas, que nós não vamos ter como interferir. Então, o que é uma escoliose leve? É uma escoliose até 25 graus. Olha que 25 graus já é bastante, tá? Mas, tipicamente, as pessoas que virão consultar com vocês estão ali na faixa dos 10, 12, 15 graus. Difícil ver uma de 25 aqui, tá? 25 a 40 graus já é um nível moderado de escoliose. E acima de 40 graus é o que se considera severo. Esse tipo de escoliose, esse grau de escoliose, sim, isso aqui sim causa inúmeros problemas, como a gente já vai ver agora. Mas como é que a gente determina esse ângulo da escoliose? Esse ângulo tem um nome, ângulo de Cobb, que é medido daquela forma ali que eu estou mostrando para vocês, tá? Aqui embaixo, embaixo não, ao lado, aqui no lado direito, tem a taxa de sucesso das intervenções em função do ângulo. Então, ali abaixo de 30 graus, abaixo do moderado, a taxa de sucesso é em torno de 100% das intervenções. E acima disso, bom, aí o problema, o furo é mais embaixo, porque depende da medicina, tá? Mas as intervenções para esse tipo de escoliose aqui são intervenções extremamente agressivas, extremamente agressivas. O cirurgião vai abrir a coluna dela, vai colocar parafusos em todos os corpos vertebrais bilateralmente, tá? Primeiro coloca esses parafusos. E esses parafusos, eles têm um furinho nele, tá? É um parafuso, e esse parafuso, na cabeça do parafuso, tem um furo. Por este furo, o cirurgião vai passar 2 arames. Então, velho, assim, ó, o troço é brutal, né? Imagina pegar essa pessoa, olha o que tem de carga naquelas estruturas ali, de tensão, né? A força que você vai ter que fazer para colocar esse arame através de todos os corpos vertebrais. Eu juro, é assim que é feito esse processo. E é feito dos 2 lados da coluna. Passa um arame de cima a baixo. Cima a baixo. Então, é óbvio, essa pessoa vai ter uma vida, uma qualidade de vida muito baixa, muito ruim. Mas observe que esses problemas normalmente acometem as pessoas jovens. A pessoa ainda tem muita vida pela frente, muitos anos de vida. E se não fizer a cirurgia, muitas vezes ela começa a ter comprometimentos ventilatórios, cardiovasculares. O troço realmente fica muito pesado, muito pesado, muito complicado, quando é um caso severo como esse aqui, tá? Mas a cirurgia é absurdamente agressiva, né? Sinais clássicos, né? O teste clássico que a gente vai ver depois lá na nossa prática é a gibosidade. Gibosidade, você bota a pessoa de pé, de costas para você está nas costas da pessoa e pede para ela se abaixar, flexionar o quadril, né?
E aí você vai olhar o gradil costal da pessoa. Se a pessoa tiver uma escoliose mais importante, no lado da curvatura da escoliose, as costelas vão ficar mais elevadas, né? Aí isso se chama sinal da gibosidade, que é o que está aqui, ó. Tá? Ali, ó. As costelas ficam mais altas, assim, as costas ficam mais altas, sinal da gibosidade. Costelas proeminentes e assimétricas, olhando ela de frente, né? Em casos mais graves, né, acima dos 40 graus, acima dos 30 graus, tu já vai ver pelve desnivelada, ombro desnivelado, né? Porque, por óbvio, né? Se a curva aqui é muito forte, a pessoa vai ficar com a pelve desnivelada, né? E como eu falei antes, casos acima dos 30 graus, 40 graus, já começa a dar acometimento sistêmico, né? Então tá aqui o testezinho básico, né, para ver a gibosidade, ó. Aqui é o normal e aqui é a gibosidade aparente, ó. O bordo das costelas fica saliente. Tá, gente, qual é a nossa conduta aqui como é que a gente pode ajudar essas pessoas, essas crianças, esses jovens? A melhor conduta que a gente vai poder fazer é na parte do âmbito esportivo. No âmbito esportivo. Claro que a gente vai fazer uma avaliação neuromuscular para ver o que está facilitado. A gente pode fazer um ajuste manual, uma terapia manual ali. Mas o típico paciente que vai aparecer para vocês aqui são crianças ou adolescentes com esse tipo de problema. Porque os adultos com uma escoliose leve, dificilmente ele vai aventar uma possibilidade de querer arrumar isso, né? Já sabe que não, ele já se tornou adulto, ele já viu que isso não acomete tanto assim a qualidade de vida dele, não acomete nada, e esqueceu isso aí, não vai querer, um adulto não vai querer arrumar isso e nem dá para arrumar mais depois de adulto. Mas quando criança e jovem, ainda dá, ainda dá. E a intervenção, basicamente, qual é que é? Se pendurar. Ou seja, ginástica olímpica. Ginástica olímpica é o melhor remédio para as crianças com esse tipo de problema, porque tem muita atividade de se pendurar, de se puxar, entendeu? De ativação do core, vários planos complexos de movimento, entenderam? Então, esse tipo de intervenção, uma intervenção na área esportiva, uma intervenção lúdica, não que a gente não vá fazer alguma coisa da nossa área aqui, fazer liberação facial, mas não é um tipo de procedimento padrão assim, entendeu? Porque é um paciente que difícil de o acesso, né, o ALID, o manuseio desse paciente é um manuseio mais complexo, né? A criança é difícil de entender a coisa que a gente está fazendo, né? Necessariamente, obrigatoriamente, tem que ter um responsável em sala, né? Não, pode ser alguma, tu pode mexer numa criança, em alguém menos de 18 anos sozinho em sala, né? Esse tipo de coisa. Conduta pela medicina, né? Como é que a medicina vê? Tu vê aqui, ó, até 20 graus, ali 19 graus, que se considera mild, né? Não tem tratamento, é wait and see, espera e vê o que vai dar, né? Eu já penso diferente. Se é leve e é uma criança que aparece aqui, um jovem, não, vamos fazer isso, vamos fazer intervenção cinesioterapêutica direto, ginástica olímpica, tocar ela para fazer esporte, de preferência que se pendure. Né? O nível moderado já requer o uso de órteses, que são essas aqui que a gente está vendo. Tá? E o nível severo, que é de 40 graus para cima, é o âmbito realmente da medicina, cirurgia.
Então, para vocês terem uma noção, uma ideia assim básica do que da escoliose, o problema da escoliose, né, que o leigo acha, eu estou com dor nas costas por causa da minha escoliose. Cacete, não é? Tem nada a ver a escoliose do cara com dor na lombar dele, tá? Bom, dito isso, vamos então ao segundo problema mais comum que a gente encontra aqui, que é o IFA, impacto fêmuro-acetabular. O IFA é uma apresentação que a gente resolve num diagnóstico diferencial, que a gente vai ver lá com o teste de Faber. A gente vai ver isso lá na prática. É bem fácil de fazer o diagnóstico diferencial. E a apresentação clínica desse paciente é dor no quadril. A pessoa vai vir com dor no quadril. Tipicamente é corredor, tá? Tipicamente é corredor ou atletas que usam muito o quadril na sua atividade. Tem dois tipos de impacto. É o impacto tipo IFA e o tipo CAMI e o tipo pincer. Tá? O tipo CAMI é quando existe uma deformidade na cabeça, no pescoço, aqui no pescoço do fêmur, não na cabeça do fêmur, no pescoço do fêmur. Isso aqui está bem exagerado para ficar bem clara a ideia, tá? Mas, na verdade, vocês vão ver depois num raio-x que eu vou mostrar para vocês aqui, de um cliente meu de verdade, né, que tem o problema, é sutil para ver a coisa, tá? Mas aqui para ficar mais claro, didático para vocês. Então, é uma formação óssea nessa região aqui, ó, no pescoço do fêmur, um espessamento ali, tá? E o pincer é uma protusão óssea no acetábulo, onde a cabeça do fêmur se encaixa. Então, vocês podem imaginar, principalmente aqui fica mais fácil de imaginar, né? Quando tem essa formação óssea, quando o sujeito requer mobilidade do quadril, ele não vai ter essa mobilidade e vai ter impacto fêmuro-acetabular, da onde vem o nome. E isso causa naturalmente dor, inflamação, é um pepino, tá? O tipo pincer acontece quando o excesso ósseo então está na borda do acetábulo, né? Flexão e rotação do quadril ocasiona um impacto na cabeça do fêmur no labrum. Labrum é o lábio, né, do acetábulo. Os sintomas, né? Dor na virilha, dor na região lateral do quadril, dor posterior no quadril, dor no quadril. Fisgadas ou travamento do quadril, mais difícil de ver, mas direto, né? O que mais vai aparecer é limitação de amplitude do movimento, principalmente em rotação interna e externa, tá? Em função dessas dores nas virilhas, dor nos glúteos, o sujeito pode apresentar alterações no padrão de marcha com o mancar. Com o passar do tempo e a idade, começa a ocorrer uma limitação funcional gradativa, que é aquela coisa de entrar e sair no carro que pessoas de mais idade, podem sentir, assim como também sentir dor quando fica muito tempo de pé. A gente vai ver os testezinhos, tá? Isso aqui tudo a gente vai ver lá na nossa prática clínica. Aqui nós temos já um raio-x, ó. Isso aqui nós temos olha só, isso aqui é o espessamento do pescoço do fêmur, tá? E aqui a proeminência óssea.
E o que nós podemos fazer na reabilitação neuromuscular quando a pessoa está com IFA? Depende do grau de acometimento, tá? Mas, tipicamente, como isso aqui é uma patologia estrutural, óbvio que nós não podemos fazer muita coisa. Então, o tratamento é um tratamento paliativo que visa o conforto da pessoa, né? E a gente precisa aprender a fazer os diagnósticos diferenciais corretos. E o principal diagnóstico diferencial entre IFA e qualquer outra coisa é artrose barra artrite do quadril. Tá? Qual é a diferença entre artrose e artrite? A artrose é uma destruição da cartilagem, do tecido cartilaginoso do quadril. E a artrite é também uma destruição dessa cartilagem, porém por doenças autoimunes, por reumatismo. Então, a artrose, a destruição da cartilagem, pode ocorrer por causas mecânicas e ou por causas reumatológicas. Quando o quadro for reumatológico, nunca vai ser, a pessoa nunca vai apresentar problema somente na articulação do quadril. Quando o problema tiver um fundo reumatológico por baixo, esse paciente vai ter acometimento em outras articulações também. Pode ser a articulação sacroiliaca, a coxa femoral, o joelho, as mãos. As doenças reumáticas são com um espectro muito complexo, é um conjunto de doenças, de 226 doenças diferentes, que são muito complexas, e existe uma diferenciação muito pequena, pouco clara entre elas. Então, assim, quando o problema for de artrite, vocês vão desconfiar de artrite ao invés de artrose, quando houver acometimento de outras articulações concomitantemente. Se essa pessoa apresentar, por exemplo, uma pessoa obesa, né? Pessoa obesa, não precisa ser idosa, pode ser de meia idade ali, 40, 50 anos, não precisa ser mais de 60. Mas é uma pessoa obesa e no exame clínico vocês veem que tem problema no quadril, apenas no quadril, vocês vão levar para o lado da artrose. E quando vocês virem que a pessoa tem problema na pele, a pessoa tem um problema no olho, a pessoa tem um problema no joelho, a pessoa tem um problema nas mãos, quando tem mais de alguma coisa errada nessa pessoa, além do problema no quadril, vocês têm que desconfiar que é uma artrite reumatoide. E nessa hipótese, vocês têm que encaminhar essa pessoa para quem? Para um reumatologista, não é nem para um ortopedista. Mas, num caso benevolente, vamos dizer assim, né, menos grave, é só, entre aspas, porque não é pouco esse problema aqui, né? Isso é um problema grave, sem dúvida nenhuma. Artrose no quadril, essa pessoa vai apresentar o problema só na coxa femoral, tá? A artrose no quadril, gente, como eu falei, ela tem uma causa mecânica, tá? Repetindo, né, e reforçando, excluindo as causas reumáticas, tá? Agora esquece, não estamos falando mais de reumatismo, estamos falando só de causa mecânica. Já aconteceu de eu pegar aqui, chegar aqui, um rapaz de 35 anos, quadril ferrado. Vocês vão ver os testes que nós vamos fazer lá, que é o teste de flexão de quadril. Assim, quando eu tirei a perna da maca do rapaz, assim, bateu ali em 35, 40 graus de flexão, o rapaz já acusou dor. E eu disse, nossa. E não chega a 90 graus nem a pau. Quadril ferrado. Como é que tu explica isso? Um cara que é jovem e magro. No caso desse paciente que eu atendi,
ele era praticante, ele morava na Nova Zelândia e era praticante de esportes radicais a vida toda. Então, skate, surf, snowboard, paragliding, paraquedismo. Meu, o cara fazia tudo que tinha possível. Tudo que saltava o cara fazia, né? Tem um preço, gente. Tudo na vida tem um preço. Entendeu? Então, é que quando a gente é jovem, o corpo aguenta tudo e não reclama, é muito resiliente, né? Então, tu dá pau, dá pau, dá pau, aí tu tem genética boa, tu tem uma saúde boa, tu é jovem, tu gosta de fazer o esporte, tu te dá bem fazendo aquilo ali, que tu nasceu para fazer aquilo ali, e tu começa, e tu te empolga, e tu te entusiasma, e tem a questão do ego, a vaidade, e o cara vai fundo no negócio e acaba depois se estrepando, porque depois de mais velho vai vir a fatura do negócio, né? Vai vir a fatura. Bom, aqui nós temos exemplos reais, né? Pacientes meus. Um paciente jovem, esse camarada aqui da esquerda do IFA, né? Ele tem as duas coisas, ele tem tanto o câmbio, olha aqui como está espessado, ó, o pescoço do fêmur dele, tanto de um lado quanto de outro, mas esse aqui é um pouco mais. Ele tem tanto o câmbio como um pincer, ó, bilateral. Sendo que aqui, ó, no lado esquerdo, ainda tem um osteófitozinho solto ali, ó. Ops, desculpe. Ainda tem um osteófitozinho ali, ó. Então, esse camarada tinha muita dor no quadril esquerdo. E é um cara de 45 anos. Mas tem isso aqui. Esse cara é surfista, tá? Surfista. Então, aqui nós temos um surfista de 40 anos, tá? E aqui à direita, a gente tem um senhor de 75 anos. Não é gordo. Não é gordo, um cara normal. Mas com um quadro de artrose instalado aqui no quadril. Observem como não existe mais, ó. Aqui o espaço está reduzido, tá? E observem como está erodida a parte de baixo aqui do acetábulo. Ó. Já era o acetábulo aqui embaixo, ó. Já era, tá? Então isso aqui é um quadro de artrose. Não é artrite. Não é reumático. Isso aqui não é reumático, porque ele está apenas com estas articulações do quadril ferradas, tá? Aqui nós temos também um videozinho para mostrar para vocês. Vamos dar uma olhada aqui. Rotação interna, rotação externa, perdão, rotação externa limitada, rotação interna totalmente limitada. No exame neuromuscular, a gente não denota, não encontra nada. Não tem dor aqui, não tem dor aqui, não tem dor aqui. E quando a gente força, aparece um pouquinho de dor. Essa dor, ela não vem de disfunção neuromuscular, essa dor vem da patologia estrutural que ela tem no quadril, que é uma artrose. E, gente, essa é a diferença. Então, esse caso aqui é um caso típico. Essa imagem aqui é a imagem dessa senhora, tá? Então, observem só aqui, ó. Olha o que é o quadril dessa senhora. Está colado. Está colado. Aí vocês fazem o teste de rotação interna e rotação externa e está travado. O quadril da pessoa está travado. Não mexe, ou mexe muito pouco. A pessoa sente dor. É uma pessoa idosa. Então, vocês vão levar o raciocínio para onde? Para artrite e para artrose. Vocês vão fazer os testes neuromusculares e não vai ter justificativa neuromuscular, tipo contraturas ou inibições, que justifique esse quadro de limitação. Não vem de desequilíbrio muscular. A pessoa tem um puta de um problema no quadril.
físico, no problema do quadril físico, né? Aí qual é o problema? É a artrose ou é a artrite? Né? Então a gente já viu. Está limitado somente no quadril, não tem nenhuma outra articulação. Por exemplo, ó, sendo uma pessoa idosa, ó, a primeira coisa que eu vou olhar é a mãozinha dela, tá? A mão dela. Se a mão dessa senhora aqui está normal para uma pessoa da idade dela. Então, não vou desconfiar que ela tenha artrite, mas se os dedos estiverem deformados, se o quadril estiver ruim, gente, aqui ó, pá, sinal amarelo para uma doença reumatológica. E doença reumatológica não diagnosticada nessa idade, meu, já está no final, infelizmente, está no final a coisa. Outro diagnóstico diferencial importante que a gente tem que fazer é a bursite trocantérica. A bursite trocantérica é uma coisa assim, ó, extremamente comum de aparecer e é o estágio inicial das artroses. É por onde começa o problema. Vamos explicar melhor essa questão, né? Em primeiro lugar, o que é a bursite trocantérica? Bursite, inflamação na bursa. Existe uma bursa aqui, ó, por cima do trocânter e que isola, faz um acolchoamento na banda iliotibial. E essa bursa, se sofre muita pressão, ela começa a ficar inflamada. E o sintoma típico de uma bursite trocantérica é dor lateral no quadril, na cabeça do trocânter. E essa condição é uma condição insidiosa, ela entra devagarinho e tal, e vai chegar um momento que essa pessoa começa a acordar à noite com dor. Ela está com a bursite instalada ali. Essa é uma condição que a medicina e a fisioterapia têm muita dificuldade para tratar. Porque a causa do problema é desequilíbrio muscular entre o sistema local e o sistema global. E como esse modelo de disfunção neuromuscular, né, entre o sistema global e o sistema local não é reconhecido, não é conhecido aqui no Brasil, não tem tratamento. Não tem tratamento. Tá? O tratamento que se dá para esse tipo de problema aqui no Brasil é sintomático. O pessoal vai lá, bota gelo, injeção de corticoide, choquinho, babá, mas nada resolve, porque o problema é outro. A causa do problema é outro. Então, se o diagnóstico está errado, como é que tu vai fazer um tratamento certo, né, gente? Mas vamos explicar essa questão da bursite trocantérica aqui para vocês, que é um troço muito importante. E, como eu disse, é um grande diferencial nosso aqui da R2FT no tratamento desse tipo de acometimento. Tá? O quadril, como a gente já viu nas aulas anteriores deste módulo, na parte da anatomia, ele tem dois sistemas de estabilização da articulação coxofemoral, o sistema local e o sistema global. O sistema local é formado por quem? Rotadores internos e rotadores externos. E o sistema global, todos os caras superficiais grandes que tem ali, glúteo, reto femoral, tensor da face lata, adutor, pectíneo, os abdominais, glúteo máximo, glúteo médio, glúteo mínimo, todos eles. Isquiotibiais. E nós já vimos anteriormente, lá no módulo 1, né, que o sistema local tende naturalmente à inibição. É uma tendência natural do sistema local entrar em inibição. Isso acontece também aqui nos ombros, mesma coisa. E o sistema local entrando em inibição, o cérebro vai fazer o quê para tentar estabilizar a articulação? Vai aumentar a carga neural no sistema global.
Resultado, o sistema global fica facilitado e o sistema local inibido. Como é que vocês vão fazer o diagnóstico ali na hora? Vocês vão ver que os rotadores internos e externos da pessoa estão completamente inoperantes, ao mesmo tempo que todo o sistema global dela ali, onde vocês testarem, vai estar tudo facilitado, vai estar tudo doendo. Tudo doendo. E já sabem como é que a gente conserta isso, né? Liberação miofascial em todos os carinhas que vocês encontrarem pela frente que vai estar contraturados, reto femoral, pectíneo, tensor da face lata, psoas, ilho, adutor, os glúteos vão estar horríveis, 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 né? Os isquios também vão estar terríveis. E aí depois a gente ativa os rotadores internos e externos, e esse processo sendo repetido vai paulatinamente consertando essa situação. Se essa situação ela não é consertada, se a pessoa envelhece com bursite trocantérica, eventualmente, não obrigatoriamente, mas eventualmente, isso vai levar a uma prótese de quadril, vai levar a uma destruição, a uma artrose do quadril dessa pessoa. Por quê? Porque o sistema local estando inibido, obrigando o sistema global a estabilizar a articulação, o sistema global vai jogar muita carga axial para dentro da articulação coxo-femoral. E essa tensão maior sendo jogada para dentro da coxa femoral, com o impacto, com o uso, com o envelhecimento, vai causar um desgaste prematuro da articulação, levando à artrose, e depois da artrose vai vir a prótese de quadril, entendeu? Então, o sequenciamento é esse, né? Começa com a bursite trocantérica, vai para uma artrose e depois da artrose vai para uma prótese de quadril. De modo que isso é, inclusive, um argumento de marketing para vocês usarem quando forem tratar a pessoa, entendeu? Para valorizarem o atendimento de vocês. Olha, a senhora, o senhor está com uma bursite trocantérica. Isso aqui não tratado vai acabar erodindo a sua articulação da coxa femoral e depois você vai ter que fazer uma prótese de quadril. Entenderam? Funciona assim a parada. Então está aqui, esse raio-x pertence a esse senhor, tá? Pertence a esse senhor. Observem aqui o quadril esquerdo dele, que é o quadril que eu trabalhei, o quadril mais acometido. Esse aqui também está ferrado, né? Mas o esquerdo está pior, né? E aqui é o antes e o depois da intervenção. Antes ele está com rotação externa travada, rotação interna travada, e depois continua travado. Né? Não muda nada. Infelizmente, não muda nada. Então está aqui, ó. Botei mais especificamente, né? Em rotação externa e rotação interna, antes e depois, ó. Pouquíssima ou nenhuma alteração, e aqui pouquíssima alteração, né? Pouquíssima alteração. Sendo que depois da intervenção, a tendência, naturalmente, é voltar tudo a estaca zero. Muito bem, vamos falar agora da famosa hérnia ou protusão discal. Eu tive 2 problemas desses, hérnia mesmo, ali pelos 35, 38 anos, quando eu era ainda fisiculturista, mas eu não tive esse problema fazendo agachamento. Tá? Dificilmente tu vai ter esse problema fazendo agachamento. Acontece, mas é muito mais comum você fazer esse tipo de problema, como eu fiz, num leg press. No meu caso,
Eu estava com 400 quilos no leg press, eram 3 séries de 8, eu fiz 2 de 8. Na terceira série, na sexta repetição, eu não senti dor, mas senti uma coisa estranha no meu quadril, assim, como se fosse um líquido quente. E aí eu vi que tinha uma coisa errada. Travei a máquina e já não consegui ficar de pé. E ali foi o começo do fim, né? O começo do fim da minha carreira esportiva. A partir dali, dos 35, 38 anos, eu passei 10 anos de muito sofrimento. Eu tive outro evento depois desse, 2, e eu passei 10 anos de muito sofrimento, muito sofrimento. Eu era personal trainer, né? Vivia com dor nas costas, dor lombar, e eu não sabia nada disso aqui, né? Eu era paciente de fisioclássica durante 10 anos. Só ali por volta dos 48 anos é que eu tomei contato com a liberação miofascial e aí comecei a estudar para me tratar, né? E essa foi a principal motivação que eu desenvolvi esse método aqui, tá? Bom, dito isso, nós vamos ver alguns detalhes. Por exemplo, você não precisa ter exatamente uma hérnia, uma protusão discal, né? Ou uma extrusão discal. Existe uma diferença entre extrusão e protusão, né? Protusão é quando os discos de colágeno que formam, os anéis de colágeno que formam o disco, eles formam um beiço, uma ponta, que começa a comprimir uma raiz ou nervosa ou motora, né? Lembrando que a parte de trás é sensorial da coluna e a parte ventral é motora. Então, a maioria das hérnias é costolateral, né? É para trás e para o lado. Então, vai afetar nervos sensoriais, não nervos motores. Ainda bem, porque quando é na frente a coisa é pior ainda, né? Então, uma protusão, na verdade, é um abaulamento desse disco. E quando ocorre o rompimento dos anéis, porque o disco intervertebral ele é muito mais rígido, muito mais firme do que uma esponjinha molhada, né? Muito mais. Ele é um monte de anéis concêntricos de colágeno e no centro é que tem um anel pulposo mais hidratado. Para romper isso aqui não é fácil, gente. Tem os ligamentos da coluna por fora ali, a estrutura é muito robusta, né? Mas a gente faz muita merda, acontece, tá? E um exemplo está aqui, ó. Por exemplo, esse exemplo que está marcado aqui, isso aqui é uma extrusão, ó. Isso aqui é uma extrusão. Agora, essa pessoa aqui, ó, primeiro, já tem retificação lombar, né? Por óbvio, certo? Já tem uma retificação aqui. E aqui já tem alterações importantes, ó, nos outros corpos vertebrais também. Então, isso aqui não é uma pessoa jovem que fez uma cagada num exercício, entendeu? E deu uma protusão discal ali. Isso aqui já é uma pessoa idosa que já nasceu com uma retificação lombar e complicou no processo de envelhecimento, tá? Eu estou inferindo isso que eu estou falando para você a partir da imagem. Existe uma escala de Firman com relação ao nível de degeneração, tá? Isso aqui é uma informação para vocês, médica, porque vai aparecer nos laudos, né? Ah, degeneração Firman classe 1, classe 2, classe 3. Ah, o que é isso, né? Então, pelo menos, vocês viram aqui o que é, tá? Então, olha aqui, ó, isso aqui é uma degeneração de classe 1, isso aqui é uma degeneração de classe 2, classe 3 nós já temos uma protusão, e classe 4 e classe 5, extrusão. Beleza? Só para uma informação para vocês aí. Bom, isso aqui são
imagens de pacientes meus, tá? Isso aqui são imagens reais de pacientes. Aqui nós temos uma mulher de 43 anos. Aqui nós temos uma outra moça de 28 anos. E aqui nós temos um senhor de 76 anos. Essa imagem aqui, ó, eu coloquei como uma referência para vocês. Porque isso aqui é o melhor que vocês vão encontrar. Tá? Na vida real, melhor que isso aqui não tem. Essa coluna aqui está perfeita. Perfeita. E, no entanto, a mulher vem aqui e diz assim, eu estou com dor nas costas, me traz os exames de imagem aqui para ela. Eu digo, olha, a tua coluna está perfeita, o teu problema é outro. Este outro senhor aqui, ele veio com dor lombar. Ele veio com dor lombar. E, de fato, a coluna dele está bem comprometida. Mas, assim, ó, para um senhor de 76 anos, e é isso que a gente tem que, com o tempo, contemporizar e relativizar, para um senhor de 76 anos, essa coluna aqui está até legal. Está até legal. Não está assim um horror. Tá? Ele acha que o problema da dor nas costas dele vem da coluna. Trouxe uma tonelada de ressonância de raio-x da coluna. Só que quando eu botei esse senhor na maca, eu me lembro bem desse caso aí, o problema dele era no quadril. Quando eu tirei a perna da maca em flexão, ele já acusou sinal de dor. E aí, prótese de quadril, acabou a dor nas costas dele. Tá? E aqui nós temos uma mulher também de meia idade, tá? Mas com retificação lombar, e ali, ó, uma protusãozinha discal causando um pinçamento posterior, tá? Bom, o que a gente faz, né, velho? O que a gente faz? Qual é a nossa conduta quando a gente se dá de frente com um caso como esse aqui? Vocês já sabem que a gente não pode mexer em tecido inflamado. Nós não tratamos lesões, correto? Não tratamos lesões. Logo, nós vamos perguntar para a pessoa, tá, mas está me trazendo essa hérnia aqui, essa imagem, por exemplo, essa moça aqui, imagina, ela está sentada na tua frente, mas ela chegou caminhando, né? Normal. Senta na tua frente, eu estou com dor lombar e mostra essa imagem aqui. Vocês veem, realmente, tem uma protusão discal ali. De quando é essa imagem? Essa imagem é de 6 meses atrás. Será que... E a instalação da tua dor vem de quando? Não, vem de semanas, um mês, 2 atrás. Será que a tua dor lombar está relacionada com essa protusão aqui? Será que hoje, ao repetir esse exame de imagem, vai aparecer aquela mesma alteração ali? Os dados científicos que eu tenho para trazer para vocês são muito simples, são muito claros. Tá? A maior parte desse tipo de problema aqui, de protusão discal, não de herniação de extrusão, tá? Mas de protusão discal, ele vai se desidratar, vai retornar à posição normal entre 6 e 12 meses. 8 meses ali, a pessoa não tem mais nada, vai repetir o exame e não tem mais nada. Em primeiro lugar. Segundo lugar, se vocês pegarem 1.000 pessoas na rua aleatoriamente e fizerem a ressonância magnética delas, 90% desse pessoal, 80% desse pessoal vai ter patologia estrutural na coluna. E dessas, talvez 10% reclamem de alguma coisa de dor. Ou seja, isso já está bem estabelecido na literatura médica, que não dá para fazer uma correlação de causa e efeito entre dor lombar
e patologias estruturais na coluna. Eu sou um exemplo. A minha coluna é toda ferrada, de cima a baixo, gente. Coisas graves eu tenho. E, no entanto, pelo menos dor lombar, eu não tenho mais. Tenho outras dores. Mas dor lombar eu não tenho mais. Que eu aprendi a lidar com isso. Aprendi a tratar isso. Né? Deixa eu pegar uma aguinha. Vamos ver, então, de onde vêm as hérnias. A principal causa de problema de produção de hérnia, naturalmente, é a disfunção dos subsistemas do core e, principalmente, o subsistema de estabilização intrínseca. Né? Falta de sincronização da ativação, tem músculos inibidos, não estão funcionando. Tudo aquilo ali, falta de sincronização, ativação deficiente, músculos inibidos e outros facilitados, disfunção neuromuscular nos subsistemas do core. Ponto. Associado à idade. Quanto mais velha a pessoa, mais fácil, mais suscetível de encontrar subsistemas com deficiência. E no caso dos atletas, das pessoas jovens, nós temos trauma, por exemplo, quedas, impactos, né? Trauma, que eu não botei aí, técnica de execução dos exercícios errada, por exemplo, um leg press, né? As pessoas acham que o leg press se sentem seguras no leg press porque estão sentadas ali, né? Na verdade, elas estão extremamente vulneráveis no leg press, porque como as tuas costas estão apoiadas no banco atrás, a tua curvatura lombar está retificada. De modo que, para tu fazer o leg press de forma segura, exigiria de você uma puta de uma dissociação lombopélvica. Porque o fêmur vai vir, né? E não pode transferir movimento para trás, para o lombo. Não pode. Só que essa dissociação lombopélvica, é um troço raro de se encontrar. A maior parte das pessoas tem algum grau de perda de dissociação lombopélvica, como a gente vai ver no próximo sábado, na próxima aula, nas patologias neuromusculares. Tá? Padrão motor deficiente, por óbvio, né? Se o cara está fazendo um agachamento, por exemplo, e faz retroversão pélvica com carga nas costas, não é numa repetição, não é numa série que vai dar problema, mas eventualmente no futuro vai dar. Tá? E cargas aplicadas aos subsistemas acima da sua capacidade de estabilização, né? Carga excessiva. Simples assim. Então, o que a gente pode fazer nos casos de hérnia? Se for comprovado que houve, de fato, um caso recente de hérnia, antes de 15 dias não pode fazer nada. Nada, zero. Deixa parado, quieto, deixa cicatrizar, é anti-inflamatório, analgésico, repouso. Fisioterapia clássica. Porém, depois de cicatrizados os tecidos, o que vai ficar, gente? Vão ficar as sequelas neuromusculares. Tá? Por quê? Porque se houve o trauma, né? Quando houve o trauma, a protusão ou a própria hérnia mesmo, o sistema local de estabilização segmentada da coluna, naquele ponto, fica inibido. E isso vai ocasionar o quê? A facilitação do sistema global ali. Então, tipicamente, tu vai encontrar psoas facilitado, quadrado lombar facilitado, glúteo facilitado, um monte de gente ali no quadril facilitado,
E lá embaixo, os multífidos, vai estar tudo inibido. Então, liberação miofascial nos caras que estão facilitados e ativar os subsistemas do core. Em resumo, é isso. Ou seja, o que nós podemos fazer nos casos de herniação? Vai liberar os caras superficiais que estão facilitados e vão ativar os subsistemas do core. É o que é possível fazer. Não tem outra coisa. Uma situação que não é muito comum é a espondilolistese ou espondilose lombar, tá? Que é o deslocamento de uma vértebra por sobre a outra. Deslizamento de uma vértebra por sobre a outra. Isso aqui sempre vai ser uma doença degenerativa ligada a reumatismo. Tá? Essa pessoa apresenta reumatismo. Isso aqui, se for trauma, gente, se for trauma, infelizmente tem que dizer para vocês que essa pessoa vai ficar paraplégica. Porque se for trauma, a energia do impacto para causar uma espondilólise, tá, vai ser tamanha que vai romper a medula da pessoa. Não vai, a medula da pessoa não vai ficar íntegra nessa situação, tá? Então, quando vocês verem esse achado num exame de imagem e a pessoa está na tua frente caminhando e funcionando normal, pode escrever que essa pessoa tem algum tipo de reumatismo associado a isso aí. Então, aqui, ó, pela medicina, né, assim, ó, envelhecimento, obesidade, postura, falta de exercício, sobrecarga, lesões, trauma, né? A própria escoliose em si. Tem as questões traumáticas, acidentes, as questões degenerativas, que são o envelhecimento e próprio descondicionamento do core, e causas congênitas, tá? Que se chama da medicina de isquímica, tá? Existem os graus de espondilose, escorregamento aqui, ó, os graus. E num grau maior começa a ocorrer a fratura aqui do processo espinhoso lá atrás. Então, aqui no tipo 1, degeneração do disco sem deslocamento ou hérnia, tá? Aqui nós temos uma protusão, mas não uma extrusão. Tipo 2, degeneração do disco com deslocamento sem hérnia. Então, a gente tem aqui, ó, L5 sobre S1, ó, porém sem hérnia. E o tipo 3, degeneração dos discos com deslocamento e hérnia. Aqui, ó. Está ali a hérnia. Ó. Olha só. Isso aqui são condições extremamente dolorosas. E que nós não podemos fazer quase nada nisso aqui. Tá? Isso aqui tem que ser no âmbito da medicina mesmo, da ortopedia. Aqui estão as classificações, classificação 1 até 25%, 2 de 26 a 50%, 3, 51 a 75%, 4 aqui o troço já está indo para o pau, né? E aí a coisa ficou feia aqui. Agora, tem aqueles casos leves, né, os casos abaixo de 25%, que nós podemos ajudar, né? O tratamento nosso conservador vai ser sempre indicar redução de peso, fazer liberação miofascial no psoas, no ilíaco, tensor da face lata, todos os flexores do quadril, e ativar todos os subsistemas do core de forma indistinta. Quando você tem uma situação tipo essa para frente, né, do grau 3 para frente, não tem outra forma de conserto a não ser fazer uma artrodese,
que é colocar os parafusos e as placas. Você lembra que eu falei, né, que para corrigir a escoliose, né, se bota um parafuso, ó, em cada corpo vertebral, aí esse parafuso tem um furinho, e através desse furinho o cirurgião enfia um arame, né? É assim que estabiliza. É assim que estabiliza. No caso da espondilose, vai ser uma estabilização entre dois segmentos. No caso de uma escoliose, vai fazer aquilo ali em todos os corpos vertebrais. Vocês imaginem, né? Como é bacana. 19h05, deu certinho no nosso agendamento, consegui matar toda essa parte das patologias estruturais e vamos deixar essa parte aqui das disfunções neuromusculares para o dia 24. Deixa eu voltar aqui com vocês. Oi, Márcio. Boa tarde. Eu não tinha te visto, cara. Tu entrou depois, né? Sim, tudo bem? Tá me ouvindo? Tudo bem? Eu cheguei um pouquinho depois ali, já tinha começado. Daí segui assistindo aqui. Tudo certo. Vamos começar por ti, Márcio, já que tu está com a palavra. Beleza? Bom, como que eu posso dizer? Questão de quadril, né? É um caso que eu gosto muito de pesquisar e saber sobre, porque de família eu tenho já um histórico. Minha mãe tem problema no quadril, impacto. Minha irmã também descobriu há pouco tempo que ela tem o pensamento do labro no impacto acetabular, fêmur-acetabular. Daí, pô, não sabia que tinha como, em certo grau, né, de pensamento, fazer um certo tratamento com o método R2FT, de, né, reforço muscular, enfim, aquela mesma questão ali que tu falou. E, bom, bastantes outros casos, né? Próxima aula vai estar mais cheia ainda, acredito eu, com vários outros tipos de patologias, né? Eu separei, né? Eu separei a parte física, as coisas físicas, onde a gente tem pouca influência, que são essas que a gente viu hoje, Sim. né? E das que a gente realmente vai conseguir resolver alguma coisa. Sim. Felipe, tem alguma experiência aí para relatar, velho? Sim, Ivan, em questão do impacto o femoral tabular, tem um aluno na consultoria que ele tem um problema no quadril, e ele vem se queixando de um problema também no tornozelo. Pode ter ligação? Sim. Essa questão, ele fala que principalmente nas manhãs, período da manhã, ele sente mais essa dor no tornozelo, ao longo do dia ela vai aliviando. Velho, assim, ó, essa apresentação que tu tá me trazendo, assim, é um troço que tu já tem que levantar um sinal amarelo, tá? Opa, qual é a idade dessa pessoa? Eu te pergunto. 41. 41, meia idade. E aí tu vai procurar outras coisas nessa pessoa, porque como é que a gente tem que raciocinar, velho, na nossa prática? Da mesma forma como a medicina faz. Então, qual é o nosso escopo operacional? Desequilíbrio muscular, tirar a dor, reequilibrar e botar a pessoa para funcionar, beleza? Sim, mas se tu tiver de frente com um caso de alta complexidade, que tu não detectou, que é alta complexidade, tu acha que é só um impacto femoroacetabular, e, na verdade, essa pessoa já pode estar apresentando um estágio inicial de doença reumática. Então, tu trouxe 3 elementos nesse paciente aí que me levaria uma suspeita. A idade, meia-idade, porque as doenças reumáticas iniciam ali a partir dos 35 anos, não tenha reumatismo juvenil, existe. Até criança tem reumatismo, tá?
Tem doenças reumatológicas juvenis. Mas a maior parte dos casos larga ali em 35 e 40 anos. Então, a idade. Tu diz o quadril, dor no quadril e dor no tornozelo. Então, aí tu teria que ter uma formação um pouco melhor em reumatologia, tá? Que eventualmente a gente vai fazer. Não para transformar vocês em reumatologistas, mas para ajudar vocês a identificar esses sinais reumatológicos para descartar ou não essa hipótese diagnóstica. Porque se vocês... A nossa intenção é essa, né? Mas tem que descartar as piores hipóteses diagnósticas. E, neste caso, a pior hipótese diagnóstica é doença reumatológica. Então, tu vai verificar outros sinais juntos. Vai ver se a pessoa tem uma sacroileite, vai ver se essa pessoa tem rigidez matinal, vai verificar a cervical dessa pessoa, tu vai verificar os dedos dessa pessoa, tu vai verificar as mãos da pessoa para ver se tem alterações tipo psoríase na pele. Essas coisas. Se você desconfiar, é melhor mandar para o reumatologista do que tu começar a trabalhar na pessoa e dar errado. Mas vamos supor que tu não tivesse tido essa informação que eu estou te dando agora e fosse de fato um caso reumatológico. O que vai acontecer? Tu vai intervir, até pode melhorar o quadro da pessoa temporariamente, mas na semana seguinte voltou tudo a estaca zero. É isso que vai acontecer, entendeu? Então, se isso acontecer, e tu não te deu conta aqui, na primeira sessão, né, que poderia ser um quadro reumatológico, se isso acontecer, aí sim, tu tem que parar, reexaminar essa pessoa, já com esse óculos, esse prisma, esse filtro de doença reumatológica na cabeça. Porque pode ser. Pode ser pela idade, pelo acometimento multiarticular, outros sinais que a gente vai ver depois. Eu vou dar vou dar uma aula sobre reumatismo para vocês aí. Tá? Priscila. Tua vez, Priscila. A voz está contigo. Travou ali, eu acho. Vamos esperar um pouquinho. Escoliosas de níveis mais leves, né? Como o senhor postou aí, né? Explicou aí. E em alguns eu tenho feito um pouco de liberação justamente, né? No quadril, psoas ali. E tem tido uma melhora, tem tido resultado. Pouquinho, mas está indo, está caminhando. E tu tem pedido para a pessoa se pendurar? Então, eu tenho espaldar, aí peça lá, fica lá, peça. É a melhor coisa que tu pode fazer, né? Se pendurar, né? Não é jovem, tá? Não é uma pessoa jovem, não. Ela tem uns 60 e poucos anos. Então tu tá Mas tratando ajuda. Mas olha só. Tá. Qual é a queixa dela quando ela veio para você? Dor lombar. Qual é o grau de escoliose que ela tem? Ela é bem tortinha. Você percebe? É perceptível, é bem assim. Tá, mas tu te lembra o ângulo de Cobb dela? Não me lembro. Então depois tu revisa Tá. esse quadro para ti, entendeu? Porque essa pessoa, pela idade, principalmente pela idade, né? Dificilmente a dor tá vindo daí. A não ser que seja assim, ó, acima de 30 graus. Tá. Acima de 30 graus. Mas se for 20 graus, abaixo de 20 graus, dificilmente.
Dificilmente, tá? Dificilmente. Aí tu vai encontrar um monte de outros achados nessa pessoa que pode justificar a dor lombar dela. Não apenas a escoliose. Porque, como eu te falei, a tendência vai ser sempre essa, né? De associar um quadro álgico a alguma patologia estrutural. E pessoas de adultas, idosas, no caso, né? Até a vida inteira tem isso ali. Então, ela tem... Só um pouquinho, mas o senhor tem dor, essa dor lombar, o senhor tem há quanto tempo? Né? Você tem que perguntar assim, há quanto tempo você tem essa dor lombar? Ah, não, isso aqui eu tenho há 6 meses, 8 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos. Tá, mas essa escoliose o senhor tem a vida toda. Então, será que a sua dor, o seu quadro sintomático, vem mesmo da escoliose ou vem de outra coisa? Pode ser que a escoliose tenha, de fato, uma componente no quadro clínico da pessoa. Lembre-se, né, do nosso modelo aqui, né, que estão os sintomas e as 4 fontes de etiologia, né, patologia estrutural, desequilíbrio, problema emocional e doenças inflamatórias. Então, pode ser que o teu quadro clínico desse senhor tenha componente da escoliose. Mas será que é só disso? Porque aí tu fica com um raciocínio clínico muito limitado, né? Se tu vai para cima desse caso, pensando só em resolver a escoliose, resolver a escoliose, resolver a escoliose. E em se tratando já de uma pessoa idosa, né, tem mais de 60, né? Tem mais de 60, tá trancado o vídeo ali. Tem mais de 60? Ou tem 60? Mais de 60. 63. Tem a minha idade. Tem a minha idade. Se eu mostrar a minha radiografia, que eu acabei de fazer minha radiografia 63. Da minha coluna, vocês vão ficar apavorados. Claro que eu fiz muito treinamento de força, fiz muito básico, pesado, né? Eu agachava 200 quilos, puxava 250 quilos do chão num terra, entendeu? Eu usei muito a minha coluna quando era jovem e isso hoje paga um preço, né? Então, não quer dizer que o meu quadro degenerativo seja típico. Não é mais grave do que da maioria da população. Mas, independentemente disso, uma pessoa, um homem nessa faixa etária, tu já tem adaptações anatômicas instaladas ali, entendeu? Tu já tem degenerações instaladas e que vai ser, se não muito difícil, impossível, e vou te dizer, talvez, provavelmente, desaconselhável tentar mexer nisso. Por quê? Porque por mais tortinho que o cara esteja, ele está funcionando. Se você tenta mudar uma coisa que está estabilizada, mesmo que tortinha, pode ser que desande todo o bolo. É isso que eu quero dizer. Isso vale principalmente para as cifoses, né? Aquelas cifoses de chama, aqueles quadros, aquelas deformidades na coluna que se instalam nas pessoas de idade, aquilo ali não dá para mexer, né, gente? Ah, vamos tirar a cucunda do velho. Não faz isso. Não mexe, mexe, mexe. A gente só mexe quando nós temos uma razoável certeza de que a nossa intervenção pode reverter o quadro ou pode interferir no quadro álgico da pessoa. Quando vocês tiverem dúvida, não mexam. Entenderam? Só mexam se tem certeza. Se tem dúvida, não mexe. Essa é a minha orientação, é assim que eu me pauto aqui na minha clínica, na minha prática. Ok, pessoal? Isso aí. Então, 19h20, conseguimos ver a nossa aulinha aqui da parte das patologias estruturais.
Agradeço a presença de vocês. Sábado que vem, então, a gente continua na parte teórica ainda, com as disfunções neuromusculares. De modo que no dia... É 30 ou 31? 31, né? Que o senhor falou. 31. No dia 31, então, a gente vai ter a nossa prática e o Shelon vai poder estar junto lá. E como o nosso grupo é muito pequeno, pouquíssimas pessoas, a gente precisa de todos, por um lado, e por outro lado, o Shelon já é a segunda vez que ele está fazendo o curso, e é a segunda vez que ele não ia poder fazer o módulo 2, tá? E não, isso não. Vou ter que ajudar, vou ter que dar uma mão para ele, cara. Não é possível, é um coitado. Faz 2 vezes e nas 2 vezes ele perde o módulo 2, cara. Não dá, né? Então, para dar uma força para o Shelon ali, eu gosto muito dele, gosto muito de todos vocês, mas para dar uma força para o Shelon ali, vamos postergar um final de semana, alivia aqui a nossa agenda, a gente consegue fazer a nossa aula teórica aqui muito mais tranquila, né, com menos conteúdo, falando mais sobre a parte clínica, né, que é a intenção aqui do nosso trabalho. Tá bom, pessoal? Agradeço muito a presença de vocês hoje aqui. Um bom domingo e até sábado que vem. Valeu. Obrigada, professor. Então, Eu que agradeço a Bom presença fim de de semana, vocês. pessoal. obrigado, bom domingo, boa noite. Bom domingo, Obrigado. boa noite. Igualmente, pessoal. Boa noite. Desligando.